A diversidade na equipe de trabalho é considerada um combustível para a inovação e para a criatividade. Sem falar que um ambiente onde todos são aceitos na sua essência favorece a motivação e a produtividade. Mas será que as empresas têm realizado políticas de ESG racial eficientes? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Olha, para se ter mudanças é preciso pessoas unidas e nas empresas a inclusão potencializa os resultados. Essa é uma temática que deve ser debatida e por isso nós convidamos a especialista em antirracismo e consultora de diversidade e inclusão, Viviana Santiago, e o cofundador e gerente executivo do Pacto da Promoção da Equidade Racial, Gibson Andrade Torres. Muito bem-vindos. Está tudo bem com você, Gibson? Tudo bem, obrigado, professor, pelo convite. Uma satisfação. Isso, uma gentileza. Viviana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito bom estar aqui com vocês. O ESG racial veio para ficar, Viviana? Deve ficar. Eu acho que o nosso grande desafio é fazer essa conversa ser compreendida por todo mundo. É uma questão racial que nos afeta a nós, pessoas negras, mas também afeta a sociedade inteira, porque quando as pessoas negras avançam, a sociedade inteira avança. Ô Gibson, o que é ESG, afinal de contas? ESG é um conjunto de boas práticas e ações que envolvem governança, meio ambiente e a questão social. E quando a gente discute o social, no Brasil existe a necessidade de se pontuar todas as nossas necessidades de discutir o racismo como uma grande chave dos problemas e da desigualdade desse país. E por que essa conexão ESG e ESG racial? Por que precisa ser imbricado dessa natureza? Porque a gente não tem como conduzir um país com boas práticas e desenvolvimento e sustentabilidade sem discutir diversidade e discutindo diversidade a necessidade de colocar a questão racial como uma prioridade de solução desses problemas é um desafio que a gente ainda precisa ampliar em várias vozes. A gente diz sempre que é um jogo de ganha-ganha, todos ganham. E se todos ganham, Viviana, não deveria ter resistência para implementar essas ações no ambiente corporativo. Por que essas resistências ainda se apresentam? Pensar as resistências no ambiente corporativo tem a ver com a gente pensar com a estrutura do nosso país, né? A gente pensar que a gente é uma sociedade que vem de uma cultura escravocrata que acostumou, né, as pessoas com determinados lugares, né? Quem é que a gente vê em determinada posição, quem é que a gente não vê em determinadas posições? Quando a gente está falando de uma agenda antirracista para desenvolvimento, a gente está falando que a gente precisa mexer nesse jogo, que a gente precisa que todo mundo ganhe, quer dizer que quem tem demais precisa ceder um pouco. E isso é um fato. A gente está acostumado a ver, por exemplo, lideranças completamente brancas num país que mais da metade da população é negra. Vamos mudar essa realidade? Vamos. Então, a gente está falando de lideranças negras. A gente está falando de autores que a gente estuda e que a gente está acostumado a ver uma história que é completamente branca. Quando a gente vai estudar uma história que não seja eurocêntrica? Ou seja, a gente está mudando em coisas que as pessoas estão muito acostumadas e que pensavam que era a única maneira de fazer. Agora, Viviana, o ESG é uma filosofia, é um conjunto de procedimentos que já estava aí, que estava seguindo o seu curso. Ele não dava conta de cumprir essa agenda racial na sua primeira formatação? Não dava conta, né? Por quê? Quando a gente pensa a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi aquela que veio em 2015 para substituir a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que o Brasil foi muito exitoso, inclusive, foi um dos países do mundo que mais se destacou na implementação dos ODM. A agenda ODS, por exemplo, em nenhum momento ela fala da questão racial. Né? Quando a gente traz aqui para o Brasil essa agenda, a gente diz assim, não tem como a gente falar de uma agenda que vai falar de desenvolvimento, de sustentabilidade nesse país sem tocar na questão racial. Porque como é que a gente vai desenvolver deixando as pessoas negras para trás? Porque tem muitos modelos de desenvolvimento. E um modelo de desenvolvimento sustentável é aquele que consegue atender às demandas de toda a população. Aliás, o Pacto Global da ONU Brasil criou o movimento Raça e Prioridade, que busca o compromisso de 1.500 empresas em ter 50% de profissionais negros em cargo de liderança até 2030. Mas será que as empresas têm mostrado interesse em conquistar essa meta? Vamos acompanhar mais dados.
Apenas 4,7% dos profissionais negros ocupam cargos de liderança no mundo corporativo. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, divulgada em 2022, das 169 empresas participantes da pesquisa, 46% já incluem metas de diversidade na avaliação dos executivos e 34% dos líderes afirmam que existe um aumento no lucro, refletindo na remuneração variável de todos os colaboradores. Quando se trata de discussão de equidade racial, 76% das companhias têm um grupo dedicado a essa temática. As metas de recrutamento e seleção de profissionais negros, comparado à última pesquisa, aumentou de 27% para 39%. Já a meta para aumentar o número de negros em cargos gerenciais passou de 13% para 25%. Apenas 4,7% dos profissionais negros estão em cargos de liderança. Se nós estamos dizendo de um país com 55% de negros, tem alguma coisa muito fora do lugar aí. Por que não mudou? Falta de iniciativas, falta de cobrança da própria sociedade civil, falta de políticas públicas que posicionem as empresas em relação à entrega de metas claras e objetivas, em relação à colocação desses profissionais negros. Durante muito tempo a gente ouviu as empresas argumentarem da falta de profissionais qualificados para as posições de liderança, mas a gente observou que nos últimos 10, 20 anos o número de profissionais qualificados nesse país aumentou significativamente, o que não justifica mais esse discurso. Então agora o que precisa é compromisso, é engajamento dessas empresas a sanar essa deficiência que a gente tem. Viviana, nós conversamos no início que, ao final de contas, a empresa é gente. E a gente tem visto a ação de elementos internos importantes, né? Os grupos de afinidade, os conselhos de administração, as diretorias de diversidade e inclusão. Tudo isso tem sido elementos que têm contribuído nessa mudança, nesse aprimoramento, na sua opinião? Tudo isso tem sido elemento para mudar mesmo, mudar na prática, porque os grupos de afinidade, por exemplo, quando a gente pensa nas pessoas negras que estão dentro dessas empresas, fazendo uma pressão, discutindo sua própria realidade, refletindo por que a gente não avança aqui dentro e pautando a empresa, do que é que essa empresa precisa ter para melhorar. Quando a gente tem uma perspectiva de presenças negras nos conselhos de administração, essas presenças negras conseguem pautar para essa empresa que esse crescimento não pode se dar deixando as pessoas para trás. Quando a gente pensa em metas que sejam metas ambiciosas para não apenas contratação, mas quando é que a gente vai falar de plano de carreira das pessoas negras, processos de mentoria, quando é que a gente vai aportar o crescimento dessa pessoa aqui dentro, né? Então, na prática, todos esses elementos combinados conseguem criar as condições favoráveis para que a gente engaje profissionais negros, que a gente promova o crescimento e mantenha essas pessoas nas empresas. A presença das mulheres negras, das mulheres negras e dos negros no Conselho de Administração é uma medida importante, eficiente, eficaz para ajudar a fazer essa mudança? É uma medida importante porque quando a gente pensa que nós, enquanto pessoas negras, nós temos a sensibilidade de viver numa sociedade racista e saber o que significa ser negro vivendo nessa sociedade racista. Então, onde quer que a gente esteja, a gente leva a nossa experiência, leva a percepção, né, de fatos que estão presentes no cotidiano de pessoas negras como nós e somos capazes de promover um desenvolvimento e apontar um desenvolvimento que não se esqueça disso. E desde 2016, a Ambev tem buscado os aprimoramentos para se tornar uma empresa multirracial e também uma referência em ações de ESG. Nós fomos acompanhar de perto essa evolução e eu convido vocês para assistir. Ser uma empresa inclusiva é dar oportunidades para as pessoas entrarem, mas acima de tudo, serem desenvolvidas e poderem crescer dentro. Colocar as pessoas no mesmo nível e dar as mesmas oportunidades. É a sociedade olhar para essa empresa e se sentir parte, se sentir vista, se sentir representada. Porque você incluir não é só você chamar para festa, mas você também tem que chamar para dançar. E se eu pegar um recorte aqui de população preta, ela tem que estar inserida. É um potencial gigante, então é potencial de negócio também. Quando a gente pensa na Ambev como uma referência, né, em equidade racial, posso dizer que a Ambev está numa jornada. A gente formou um comitê de diversidade e inclusão
Esse comitê ele é formado por pessoas internas, por lideranças internas da companhia, por representantes do BOC, que é nosso programa de afinidade racial, e também por especialistas externos. E aí, dentro dessas relações, a gente também tem compromissos, nos aproximar de fornecedores negros na nossa cadeia. Então, hoje são mais de 800, só ano passado foram cerca de 100 milhões que a gente investiu em negócios com pessoas negras. E quando a gente divulgou isso para o mercado entendeu que é possível sim. Quando a gente pensa num grupo de acolhimento, tem N frentes que a gente precisa se questionar, até porque o status quo não muda sozinho, e eu acho muito importante colocar a representatividade dentro da pauta. A gente tem um histórico dentro do Brasil, né, de uma sociedade preta, ainda de uma classe social mais baixa. Então, as possibilidades profissionais, elas são muito limitadas. A gente trazer um grupo de afinidade numa empresa como essa abre horizontes. Fazendo parte do BOC, a gente se empodera para poder questionar. E aí, uma coisa que é muito forte aqui da Ambev, que é um dos principais pilares, é a escutativa, é colaboração. Eu acho que a importância está exatamente nisso, da gente saber que a gente não está sozinho, né? Então, a gente tem as mesmas dores, a gente tem os mesmos anseios, então é super importante quando a gente consegue se encontrar com os nossos e dividir isso. A gente encontrar pessoas de origens diferentes, mas com histórias muito similares, faz com que a gente consiga, enfim, se fortalecer para que a gente consiga não só nos desenvolvermos profissionalmente, mas também angariar ali promoções. É uma troca constante, é aprendizado, e posso citar algumas ações aqui, uma especial que eu acho do BOC é o Portas Abertas, tá? O Portas Abertas, ele é um evento que já tem umas 5 edições, e o que é legal é que é um momento de troca, de escuta também com essas pessoas pretas que estão querendo entrar no mercado. Então, na Ambev, hoje a gente tem 32 mil funcionários, dentre esses, mais de 50% são negros e 27% são líderes. Isso mostra pra gente que a gente, quando a gente olha no geral, a gente reflete um pouco do que é a sociedade. A grande maioria desses líderes entraram por 2 portas de entrada. Ou foi o estágio ou foi o trainee. Então, o que a gente começou a mexer dentro de casa? E aí foi que a gente criou o Representa, que é o nosso programa de estágio específico para pessoas pretas. A gente começou com 10 estagiários, hoje já são centenas. E a gente está construindo aqui uma história. Através da Ambev, eu me sinto muito realizada, pessoalmente falando, porque a companhia me abriu muitas portas para ter acesso a coisas que eu não tinha. Ô, Viviana, agora nós vimos na matéria a informação de que a empresa Ambev já contratou quase que 800 proprietários de empresas de negros, fornecedores negros, e também investiu 100 milhões nessas compras. Essa também é uma estratégia, é um caminho indispensável para a gente alcançar esse equilíbrio, esse empoderamento? É um caminho indispensável, porque sem dinheiro a gente não vive, né? E olha que coisa bacana, né? Quando a gente vê nessa matéria que uma empresa, quando ela tem uma mentalidade branca, ela pensa apenas em fornecedores brancos. Quando as pessoas negras elas se aproximam desses espaços de tomar decisão, elas começam a apontar e dizer assim, sabia que também tem gente negra produzindo? Sabia que também tem gente negra que pode fornecer para cá? Então, a gente consegue dividir um pouco mais esse bolo. Ou seja, não é que as pessoas precisam perder, é que todo mundo pode ganhar, inclusive os negócios negros. Muito bem. Olha, no próximo bloco nós vamos entender como grupos de afinidades fomentam a diversidade nas empresas. O Negros em Foco volta já já. Tudo bem, o Negros em Foco já está de volta. E hoje nós estamos falando sobre como as iniciativas privadas precisam assumir um compromisso público para questões étnicos raciais. Para tratar do tema, eu agradeço novamente a presença da especialista em antirracismo, né, a Viviana, querida amiga, né, e também o Gibson, né, o Gibson, que é o nosso gerente executivo do Pacto da Equidade Racial. É isso? Correto. Então explica para nós. O que é o Pacto? O Pacto é uma iniciativa social voluntária e gratuita que oferece às empresas um protocolo ESG racial com um índice que mensura o desequilíbrio racial e que norteia as empresas a como corrigir esses gaps. Então, através desse protocolo ESG racial, as empresas têm a oportunidade de traçarem estratégias e metas para, no curto e médio prazo, a gente começar a virar o jogo e ter esses profissionais negros em todas as posições que a empresa precisa e merece. Quantos são as empresas do Pacto, Gibson? Atualmente nós estamos com cerca de 50 empresas,
quase 1 milhão de colaboradores já impactados com o projeto, e a gente convida todas as organizações que estão assistindo o programa a conhecer a iniciativa. Para vir dançar também. Para vir dançar conosco. Ô Gibson, agora diga uma coisa, isso também é um fato extraordinário, um fato relevante na trajetória histórica, seja corporativa, seja da agenda racial. E é importante a gente trazer, professor, que são empresas que estão agora na vanguarda, porque elas estão assumindo um papel voluntário de expor à sociedade suas fragilidades, mas também de mostrar como que elas vão fazer ações afirmativas e fazer investimento social privado pautado em educação, em empreendedorismo, em mercado de trabalho, com recorte de raça, respeitando inclusive as questões regionais e os aspectos sociais de cada uma dessas organizações. Então, você tem pela primeira vez uma iniciativa no mundo que consegue dar às empresas um diagnóstico completamente palpável de como resolver esse problema. Aliás, você falou um tema, você tocou num ponto muito importante. Você está dizendo que essa é uma das poucas experiências do mundo? Correto. Nós temos um grupo de economistas que desenvolveu esse índice com um espelho numa experiência americana, mas que não usavam os dados públicos. Então, aqui no Brasil, a gente tem acesso aos dados públicos como a RAIS, a CBO e a PEA, que é a População Economicamente Ativa, e através do cruzamento dessas informações você tem um indicador que mostra às empresas o quanto que ela precisa evoluir. Agora, Viviana, você lá no início disse que o ODS não recortava para a perspectiva negros e, por conta disso, foi necessário trazer, né, esse debate para dentro dessa perspectiva. E você estava dizendo também que a gente tem andado com a agenda, mas as mulheres negras não chegaram devidamente, não é? Isso é um limitador, isso é um problema adicional que nós precisamos resolver dentro dessa agenda ESG racial? A mulher negra é a base da sociedade brasileira. Se a gente não resolver todos os desafios que atravessam, né, a vida das mulheres negras, a gente não consegue fazer o país avançar. Elas são a maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade, das pessoas que sofrem violência doméstica, estão desempregadas em subempregos e recebendo menos do que qualquer outra pessoa no mercado de trabalho, deve ser inspirador para todas as atitudes de equidade racial no país. E não só equidade racial, mas pensar em atitudes que pautem o desenvolvimento do país. Porque imagina que a quantidade de mulheres negras que estão nessa posição, né, de subalternização, se a vida dessas mulheres negras muda, a vida do país muda, a vida de todas as pessoas. Você acha que deve ter cota para negros, para mulheres negras no ambiente, na inclusão do ambiente corporativo, não? Deve ter cota para as mulheres negras, porque as mulheres negras são frequentemente deixadas de lado, porque além de serem pessoas negras, são mulheres numa sociedade profundamente machista. Se a gente não endereçar que a gente precisa ter determinada quantidade de mulheres negras dentro do setor corporativo, elas facilmente serão esquecidas. É preciso esse compromisso. De toda maneira, como nós temos visto, integrar as práticas ambientais, sociais e de governança não é uma tarefa fácil. Por isso, a consultora de diversidade e inclusão, Marta Celestino, traz algumas dicas de como as empresas podem construir políticas eficientes e que protejam todo o seu ecossistema. Vamos acompanhar. É muito importante que a gente possa repensar também o capitalismo e as mazelas que o capitalismo deixa para a gente poder avançar com as pautas em ESG no mundo todo. É muito importante que as empresas que querem inovar nos seus produtos e serviços contratem com base diversa. Quanto mais diversidade a gente põe para dentro, mais possibilidades de inovação a gente tem em qualquer área. A experiência das pessoas é que as faz capazes de inovar. E a gente tem que considerar isso seriamente. As empresas, para propagar uma cultura antirracista, é muito importante que as empresas treinem os seus executivos, né? É bom fazer programa e colocar as pessoas da forma mais diversa para dentro, é muito importante. Mas é muito importante também que a liderança das empresas esteja treinada, esteja sabedora, conhecedora do que é o antirracismo e por que a nossa sociedade precisa ser antirracista. Então, acho que a melhor forma das empresas propagarem uma cultura é treinar e munir as lideranças de conhecimento, de letramento antirracista. O trabalho hoje, né, ele não é mais como o trabalho de, sei lá, 50, 80 anos atrás, né? Ele é um trabalho onde a pessoa tem que se sentir realizando algo, de preferência realizando algo em conjunto. Então, as melhores iniciativas em ESG são aquelas que põem a pessoa no centro da discussão, né? Então, recorte racial, recorte de gênero, recorte LGBTQI+,
Tudo isso tem que ser pensado para um ambiente de trabalho ser inclusivo e ser diverso. Transformação, mudança é coisa do líder. Quem faz mudança é o líder. E se o líder não estiver empenhado, se não estiver compromissado com isso, dificilmente a mudança se faz. A única palavra que resume essa resposta para o senhor é intencionalidade. O quanto que essas lideranças estão colocando da sua força, da sua dedicação para transformar esse contexto. Não adianta esperar somente dos colaboradores, não adianta aguardar a equipe de diversidade fazer um programa ou desenvolver, porque não existe uma receita mágica. Cada empresa é um organismo diferente. Então, mas intenção sem ação, sem pedra, cimento e areia, não faz mudança. Esses nossos presidentes têm tido, além da intenção, essa ação objetiva? Nós temos um grupo bastante significativo, mas ainda é muito pouco perto do universo, do continente Brasil que a gente vive, né? Porque é aquele diálogo. Não adianta dizer que não é racista, você precisa se provar antirracista. Agora, Viviane, a nossa entrevistada falou que o capitalismo também tem responsabilidade nessa questão. Tem alguma coisa a se fazer para melhorar, para aprimorar, para adequar esse capitalismo para entregar um ambiente corporativo mais diverso? O lucro, ele é fundamental, mas o lucro sem desenvolvimento para todas as pessoas, ele é um lucro perverso. Ele é um lucro que ele é conseguido às custas de vidas, às custas de sonhos, às custas de projetos que não se realizam. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, quando a gente pensa no core dessa empresa, na necessidade de lucrar, mas a gente tem um reinvestimento de parte desse lucro no desenvolvimento interno, no capital, no coeficiente de felicidade, de realização, a preocupação com quanto que as pessoas que trabalham, elas estão sadias, elas estão vivendo relações que são relações saudáveis entre colegas, saudáveis no seu território. Qual o impacto que essa empresa ela está provocando nesse território em que ela existe? É um impacto positivo ou é um impacto negativo? A gente tem exemplos clássicos no Brasil, né, de grandes obras e o impacto dessas grandes obras, por exemplo, na exploração sexual de crianças e adolescentes, no índice de gravidezes não planejadas, né, quando essas obras, quando os trabalhadores se retiram, a quantidade de crianças que nascem depois, porque não houve uma preocupação de integrar essa grande obra com esse ambiente. Isso é falta de responsabilidade de governança, de responsabilidade ambiental. Então, dá para fazer melhor. Dá para ser capitalista e não ser perversa desse jeito. Olha, para rememorar os 135 anos da abolição da escravização, a Iniciativa Empresarial pela Equidade Racial realizou a 2ª edição da premiação Melhores Empresas em Práticas e Ações da Diversidade. Eu tive essa oportunidade de conhecer ações interessantes, ações efetivas e compartilhar essas ações. A ideia é justamente apresentar ações e medidas que combatem não só a discriminação, o racismo, né, mas promovem a inclusão e a diversidade como um todo dentre as maiores empresas do Brasil, incentivar, motivar e disseminar essas ações e essa prática no mercado corporativo brasileiro. Parabéns. Acho que quando a gente criou lá atrás a iniciativa, você fala, olha, os 10 compromissos e tal. A discriminação gera um problema grande, agrava o problema da desigualdade no nosso país. É muito bom ver o meio empresarial com as suas marcas, com as suas lideranças falando desses temas. As empresas têm um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, de combate ao racismo, de avanço à equidade racial. Por isso que a gente quer aqui valorizar cada uma das iniciativas, né, em prol, né, de um ambiente corporativo mais equitativo e mais igualitário. Isso impacta também na marca empregadora da empresa. Foi bem desafiador fazer análise dos projetos. Bom, nós tivemos vários critérios, mas vou trazer aqui 3 que eu acredito que é bem importante. Primeiro é se esse critério é real, né? Se ele consegue ser executado no dia a dia. Segundo, qual o impacto desse critério não só para a empresa, mas também para toda a sociedade. E terceiro, se realmente ele é efetivo, se ele consegue fazer com que as pessoas negras se mantenham dentro das companhias. A gente está vendo a coisa movendo, né? A gente está vendo os passos grandes que vocês estão dando. O processo de mudança é um processo lento, que precisa de resiliência, mas há uma mudança interessante transcorrendo no mercado brasileiro. Em primeiro lugar, na primeira categoria. Esse prêmio diz que a gente está no caminho certo, né? Nós estamos realmente fazendo as ações necessárias para chegarmos lá.
A luta é intensa, a luta é permanente, a luta é renhida, mas nós temos tido bons avanços. Você concorda com isso? Eu concordo e eu entendo que nem todas as empresas estão no mesmo nível de conhecimento e de maturidade, que é papel da gente, que lidera organizações e iniciativas, levar dados, levar estatística, levar mecanismos, levar ferramentas para que essas empresas possam se empoderar daquela pauta que melhor facilita a sua transformação, mas desde que ela se permita engajar na solução. Eu acho que a gente não pode mais dialogar com empresas que não discutem o assunto e que não tomam para si a responsabilidade de mudar a sociedade. Reconhecer, celebrar e mesmo homenagear aqueles que estão fazendo um esforço importante para essa agenda é uma dimensão importante também do nosso trabalho. Você concorda? Eu concordo, porque principalmente inspira outras pessoas a fazerem. Então, falar das boas práticas é essencial para que as pessoas saibam que é possível. O que importa é movimento. Sem movimento não tem mudança. Que maravilha. Olha, eu quero agradecer a você, Gibson, pela gentileza de vir trazer para nós essas informações e conversar aqui no Negros em Foco. É uma satisfação, professor, e cada vez mais eu espero que esse assunto seja um assunto recorrente para a sociedade, para que mais e mais pessoas e outras empresas assumam um compromisso com essa mudança. Maravilha. Viviane, da mesma maneira, cumprimentá-la por esse trabalho e essa trajetória incrível, e agradecer a gentileza de você estar aqui com o nosso programa Negros em Foco. Eu estou muito feliz por essa conversa, que mais gente sente nessa sala com a gente para continuar conversando. Pois é, e você aí em casa pode ajudar, viu? Vê se a sua empresa está praticando a diversidade, se está valorizando essa agenda. Se não tiver, fala com o seu chefe, fala aí com o presidente. Vamos todos ajudar a fazer a mudança pela diversidade. E, enquanto isso, muito obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Tchau.